Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e já iniciar este vídeo com um texto muito edificante para a nossa alma. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E há de ser que ele descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ó glória, queridos e queridas, amados e amadas do Senhor, os que amam esta palavra viva, os que anseiam por esta verdade que não muda, a verdade que nunca cairá por terra. Estou aqui com uma palavra muito edificante para a nossa alma, para a nossa vida, e muito verdadeira para os nossos dias. Esta palavra ela tem um grau muito forte de espiritualidade. Essa palavra ela tem um poder tão grande que eu acredito que esta palavra ela vai mudar os teus pensamentos, essa palavra vai mudar a tua vida, vai mudar a tua conduta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, povo santo, esta palavra que Deus assim nos prouve conceder se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, que é a carta à igreja que estava em Esmirna. E o versículo 8 inicia-se desta forma: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreva. Então, esta palavra não foi somente para a igreja de Esmirna, mas a primeira pessoa que esta palavra alcançou, esta palavra foi implantada, foi o anjo que estava na igreja de Esmirna. E como nós todos que entendemos e estudamos a Bíblia, buscamos entender, percebemos que o anjo da igreja são os pastores, são os líderes da igreja. Então, estas palavras que foram mencionadas, a igreja que estava em Esmirna, a primeira pessoa que foi alcançada com esta palavra foi o pastor da igreja de Esmirna. E o texto continua dizendo: escreva, que o autor deste livro, que foi o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, isolado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando ele começa escrevendo para todas as igrejas da Ásia Menor, João, ele apresenta a todas as igrejas da maneira que a cidade daquela época viviam, as histórias daquelas cidades, os modos em que aquelas cidades tinham as suas histórias, os seus cenáculos, os seus cenários. Então o apóstolo João, ele apresenta as suas cartas às igrejas do modo das histórias que as cidades viviam. E a igreja que me chamou muita atenção foi a igreja que estava em Esmirna. Por quê? Porque essa igreja foi a única igreja que Deus não exortou. Foi a única igreja que Deus encorajou, que Deus deu coragem, que Deus deu ânimo. Então, o primeiro tópico eu já quero tirar para a sua vida. Eu quero crer hoje, em nome de Jesus, que Deus vai começar a te dar coragem, que Deus vai começar a te dar ânimo para você se levantar, para você se colocar de pé. Deus vai te dar coragem para olhar para a tua situação, para você olhar para os seus problemas e dizer: ainda há solução para um filho de Deus, ainda há solução para aquele que tem uma promessa de Deus. No 8, o apóstolo João começa apresentando para os irmãos, para a igreja de Esmirna, começa apresentando o próprio cenário de Jesus. Jesus tinha sido sepultado e logo após 3 dias veio a sua ressurreição. Então o apóstolo João, ele começa apresentando este cenário, este fato que aconteceu na vida de Jesus. Ele diz assim:
Ao anjo da igreja que estava em Esmirna, escreva: estas são a palavra daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Olhando para esse texto, nós vamos presenciar a pessoa de Jesus nesse texto. E vamos ver o apóstolo João relembrando aos irmãos que estavam em Esmirna a morte e a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que João ele apresenta este fato para eles, e a palavra lembrar aqui é voltar à memória o que um dia havia acontecido. E toda a história nós temos um começo, um meio e um fim. E nós vamos ver João apresentando este começo e este fim. Por quê? Porque no meio da história nós temos o dever de mudar a situação. Digamos que começou uma história totalmente ruim, e porém no meio desta história nós poderemos fazer com que o nosso final seja um final de vitória. O nosso começo pode ser ruim, mas o nosso final vai depender do meio da nossa história. E Jesus hoje ele já está nos apresentando: você tem o alfa e o ômega, você tem em tuas mãos o princípio e o fim, mas o meio da tua história, o meio do teu cenário, o meio do teu progresso, quem vai mudar vai ser você, para que o seu final seja um final de bênção, para que o seu final seja um final de glória, de honra, de vitória para a sua vida. A história da cidade de Esmirna é interessante, porque segundo os estudiosos e historiadores vão explicar que aproximadamente 600 anos antes de Cristo, a cidade de Esmirna ela tinha sido destruída pelos lídios. Os lídios entraram na cidade de Esmirna e acabaram com esta cidade. E logo depois, alguns anos, algumas décadas depois, a história vai contar que os gregos vão entrar ali, vão reconstruir a cidade de Esmirna, vão reedificar, vão colocar a cidade de pé. Porém, os gregos, eles tinham seus ídolos, tinha as suas imagens de esculturas, tinha os seus cultos pagãos, e eles idolatravam suas imagens e levaram as suas imagens para a cidade de Esmirna. E nisso foi se crescendo uma grande seita grega, um grande culto grego, que adoravam-se as imagens. E esta cidade de Esmirna, ela foi destruída e reedificada. Por isso que o apóstolo João, quando ele está escrevendo, logo após do versículo 8, ele explica: isto diz aquele, o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Entende por que João explica desta forma? Quem está escrevendo e quem está falando com a igreja de Esmirna é porque somente alguém que poderia falar com aquela igreja, poderia entender o passado, entender o meio e entender o final daquela igreja. Então, somente Jesus, com a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, ele conhece o homem e conhece o futuro do homem. Eu já quero lançar uma palavra de vitória para você. Talvez o seu começo pode ter começado até mal, mas eu quero profetizar na sua vida que o teu final será um final de milagre. Eu quero profetizar que o teu final será um final de bênção. Eu quero profetizar na sua vida, na sua história, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, que será um final de bênção. Você vai apresentar o seu milagre e muitos vão se alegrar com a sua vida. Por hoje nós vamos ficar somente no versículo 8, para a glória de Deus, mas faremos mais vídeos explicando e tendo algumas explicações dos textos bíblicos. Palavra santa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.